A paz do Senhor para todos nós que alcançamos a graça de viver esse dia, né? Mais um dia, graças a Deus. Nós estamos voltando hoje aqui, porque ontem não foi possível fazer a nossa leitura. E vamos retomar a nossa leitura do Novo Testamento, do capítulo 7 do livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou começar a leitura, depois a Sarinha vai continuar e, por fim, o André vai terminar pra gente, tá bom? Vou tentar. São assuntos ainda do Sermão do Monte, né? Jesus está ainda ensinando no Sermão do Monte e a gente vai dar continuidade aqui. Livro de Mateus, capítulo 7, amém? Vamos para a nossa leitura. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pode continuar, Sara. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aí, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mas antes de eu começar a ler, eu queria pedir para os irmãos marcarem algumas palavras que eu grifei aqui. No versículo 5, a palavra hipócrita. Grifa ela aí, que a gente vai voltar nela no final. Passa a canetinha aí. Versículo 5, só a palavra hipócrita. No versículo 11, a palavra filhos. Nesse que ela listou agora, no versículo 14, que a porta é apertada, estreita é a porta e apertado é o caminho. E eu vou ler aqui na minha leitura, eu vou pedir para vocês grifarem mais duas coisinhas. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Isso, estreita é a porta e apertado é o caminho. A epígrafe diz, os falsos profetas. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Versículo 21. A epígrafe diz: quem entra no reino dos céus
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Grifa, faz a vontade de meu Pai. Versículo 21. No versículo 21. Que faz a vontade. Faz a vontade de meu Pai. Vamos continuar no 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí vem outra epígrafe, os dois fundamentos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Grifa esse sobre a rocha. Versículo 25. No versículo 25. Sobre a rocha. Isso. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Como de costume, irmãos, enquanto a gente lê e medita, né, eu anoto algumas coisas que talvez possam ajudar alguém. Então, como eu sou esquecida, eu vou pegar minha colinha aqui e vou ler algumas coisas que eu anotei que talvez possam fazer sentido para alguém e possa ajudar na linha de raciocínio, né? Então, na primeira parte, aquela onde Jesus continuou o ensino do Sermão do Monte, eu lembrei daquele versículo que fala da Santa Ceia. Examinai o homem a si mesmo. Né? Quando a gente lê aqui na primeira epígrafe, fala assim, sobre o juízo, né? Como julgar. E aí a gente já começa entendendo que a gente tem que começar por nós mesmos. E veio à memória aquele versículo que eu não anotei onde é que está, mas é sobre a Santa Ceia, ele fala, examinai o homem a si mesmo. E se nós tivermos a lente da verdade, que é a palavra de Deus, aí sim nós podemos ter um bom olhar a respeito do outro, examinando as atitudes que ele tem, com discernimento, sabedoria e amor. É um julgamento diferente, porque é através da lente da verdade. Eu anotei que a gente aprende na psicanálise, na psicologia, na ciência humana, né? A gente aprende que aquilo que mais incomoda a gente na outra pessoa é um reflexo daquilo que está dentro de nós, né? E às vezes a gente não tem nem consciência disso. Às vezes é coisa inconsciente mesmo. Mas incomoda muito porque geralmente faz parte de nós também. Devemos buscar andar em retidão antes de analisar o próximo. Afinal, se eu for um hipócrita, eu não serei capaz de oferecer um bom ensino, muito menos de ajudar essa pessoa a encontrar o arrependimento. O Evangelho de Jesus, o seu amor e o reino dos céus são tesouros aos olhos de todos aqueles que o conhecem. Ainda que quem não o conheça, não valorize. Nós que conhecemos e aqueles que se permitem, pela fé, ter esse entendimento, sabem o valor do amor de Deus, do perdão dos nossos pecados, do sacrifício na cruz, da ressurreição de Cristo, do nosso amigo Espírito Santo, de cada dia na nossa vida. E aí, depois, na parte que a Sara leu, que fica entre o 7 e o 14, eu anotei assim, devemos perseverar, e perseverar é trabalhar todo dia naquilo, né? Sem desistir.
Ainda que o desânimo apareça, você vai com desânimo mesmo. E você vai tornando isso uma prática de vida. Devemos perseverar no relacionamento com o nosso Deus, mas como seus filhos pela fé em Cristo Jesus. Deus certamente julga muito melhor do que eu. Então eu confio que Ele me dará o que é realmente bom e justo. E eu me lembrei também de um versículo que a gente comentou aqui semana passada, que fala a respeito, né, de como pedimos, né? Não pedimos para o nosso próprio deleite, mas com essa ótica de Jesus, do amor de Deus, a gente passa a fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas com sabedoria, discernimento, sabendo que tudo vem dele e nada, na verdade, é nosso. Na parte que o André leu, eu consegui anotar que os nossos ouvidos eles desejam ouvir, está escrito também na palavra de Deus, que eu não sei qual é o versículo, mas vocês podem buscar. Fala a respeito da comichão dos ouvidos, né? De que vai chegar um tempo em que os nossos ouvidos vão ter comichão para ouvir aquilo que os faz bem. Nos agrada. Não é que seja verdade, mas a gente vai procurar coisas que nos agradem, que não nos tragam nenhum desconforto. E aí a gente tem vivido isso. As pessoas, elas se agradam, elas buscam ouvir apenas o que agradam e o que as agrada, e elas repelem aquilo que é um ensino que as confronta. Não podemos deixar de discernir o que é ensinado. Toda vez que você receber uma doutrina, receber um ensinamento, às vezes até uma leitura simples como essa aqui, você deve se perguntar e se questionar se isso que você está ouvindo, porque ouvir é a forma como você vai ser cheio do Espírito de Deus. É a forma como você vai ser transformado através da palavra que você ouve, daquilo que você ouve. Aquilo que você ouve preenche o seu íntimo, preenche a sua vida. Escuta, para mim é ouvir, mas ele está falando que é escuta. Porque olha só, nós temos 5 sentidos. Um deles é a audição. Então não é porque você está ouvindo que você está escutando. São coisas diferentes. É o contrário. Não é porque você está escutando que você está ouvindo. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Não, tá. Então, a questão aquilo que entra pela sua audição contamina a sua alma. Para o bem ou para o mal. Então a gente deve cuidar daquilo que está ouvindo, né? E discernir se aquilo que está sendo ensinado vai invalidar algum ensinamento de Jesus. Porque o que tem que valer é o ensinamento de Jesus. Verdade. Se confronta o que Jesus ensinou, se difere em algum tópico, não faz parte do Evangelho de Jesus. E aí você tem que ter critério na vida para saber o que você quer, que faça parte da sua vida. Inclusive, Paulo fala sobre isso, ele fala que o que foi dito por Cristo não deve ser desdito nem por anjos. Nem mesmo por um anjo mesmo, falando, nem pelo próprio Paulo. Pode desfazer. Que isso é um anátema. Então, tudo que Jesus falou, e isso que a gente acabou de ler, esse capítulo todo aqui, faz parte do que Jesus falou. Não foi nenhum apóstolo, não foi o próprio Jesus. O que vai contra aquilo que Jesus ensina é anticristo. É anátema e é anticristo. Né? E eu botei até um coraçãozinho aqui, lembrando aquela frase que a gente ouve, que todo fruto revela que tipo de árvore é aquela, né? E a gente aprende isso nessa passagem. Terminando aqui, também anotei a respeito do versículo 21 em diante, sobre a obediência. A obediência dos que reconhecem Jesus como seu Senhor. Porque a prática da fé cristã se baseia nisso. Né? Se você não crê em Cristo, na redenção do seu pecado através do sacrifício da cruz, se você não crê em Cristo, você dificilmente vai praticar a fé cristã. Então, não devemos negligenciar a forma, o caminho que a nossa vida está tomando por causa das decisões que a gente vem tomando a cada dia. E as decisões que a gente toma, as atitudes que a gente tem, nos levam a um caminho. E esse caminho não pode ser aleatório. Eu não posso estar de acordo com a corrente, né? De acordo com a maré. Não, eu tenho que ser intencional. Eu não posso negligenciar isso. Eu sou responsável pelo meu caminho. Eu devo ter atenção onde é o meu caminho, qual é o meu caminho e em quem eu estou alicerçando a minha vida, esse caminho, né? Porque senão você corre o risco dele falar o que ele diz aqui, ó.
Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não conheci vocês. Pode continuar. Só completei. E no final de tudo, o que a gente quer ouvir é: vinde benditos de meu Pai, né? É entrar naquela morada eterna e saber que aqui nesse tempo a gente venceu, né? A gente perseverou e venceu. Jesus ensina a verdade, ainda que não seja gostosa de ouvir. É a verdade. E toda verdade, ela se sustenta e permanece, ela persevera. Jesus encerra o Sermão do Monte aqui, quando o André leu aqui E aconteceu, no versículo 28 e 29, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou com sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né, que só conheciam a liturgia, a literatura, né, só conheciam a lei. Mas Jesus é o próprio verbo, a própria palavra, a própria verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E Jesus encerra o Sermão do Monte tocando as almas e os corações das pessoas, que é o objetivo dele, trazer o arrependimento, né? Então eu sou muito grata por essa leitura, mais uma vez. Tem sido uma bênção na nossa vida, aqui em casa, na nossa família. E de todo o coração, muito bom mesmo. a gente espera poder continuar por bastante tempo, né? Até que seja a vontade de Deus, enquanto Deus permitir, porque a Bíblia se renova a cada dia, o Espírito Santo nos revela aquilo que nós temos necessidade de aprender. Cada dia com Deus é um dia de verdade, né? A gente deixa de perder tempo com a vida e a gente passa a viver de verdade. E isso é um presente, quando a gente consegue acordar e parar de perder tempo com coisas que tiram o nosso foco, com distrações, com algumas mentiras, né? E a gente, quando conhece a Cristo, a gente não se torna melhor do que ninguém. Pelo contrário, Ele nos ensina quão pequenos nós somos. Mas por causa da graça de Deus, da misericórdia e do perdão dos nossos pecados, Ele nos deixou um ajudador, o Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo na nossa vida nos ajuda a vencer as dificuldades da vida, nos ajuda a resistir às tentações, né, a passar pelos dias difíceis, mas também nos ajuda a olhar para o próximo com amor, que é o mandamento dos mandamentos, né? Jesus disse, e eu digo mais, né? E eu vos digo mais. Ele disse: amai ao próximo como eu vos amei. Um outro mandamento vos dou. Exatamente, um outro mandamento vos dou. Amai ao próximo como eu amei a igreja e por ela me entreguei. Dei a minha vida por ela. Então, isso resume o que Jesus quer nos ensinar. Mas a gente tem certeza de que há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. E que o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, ele recebe essa capacitação do próprio Deus para alcançar isso que aos nossos olhos é impossível. Amar o próximo assim, dessa maneira, né? E a gente tem que crer que pela fé, os nossos dias, a gente vai viver buscando isso. Esse é o alvo, né? Você quer falar alguma coisa, amor? Eu quero falar sobre o último versículo e falar sobre as palavras que eu pedi para vocês grifarem aí. No versículo 29 ele fala assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Irmão, autoridade só é dada à pessoa que tem vivência em alguma coisa. A experiência. É a experiência que traz autoridade. É você já ter passado, ter vivido aquilo e ter o conhecimento do que você está falando. As marcas. Então, o Evangelho de Jesus é uma coisa que ele podia falar com muita autoridade, porque ele vivia esse Evangelho. Ele não só falava. E vou falar outra coisa. Não quero continuar não, porque senão eu vou falar muita coisa. Já vi um monte de coisa na mente. Muito longo o vídeo. O vídeo vai ficar muito longo. Isso aqui não é para isso. Aí eu queria falar com vocês sobre as palavras. A gente vai ler as palavras na ordem contrária, para vocês entenderem o raciocínio. Porque aqui, esse capítulo aqui, ele traz algumas verdades para a nossa vida e que a gente deve praticar no nosso dia a dia, na nossa vivência, nosso dia como cristão. Eu vou começar falando sobre a primeira palavra grifada, sobre a rocha. Irmãos, a primeira coisa que ele fala, firmar
firmar o nosso caminho sobre a rocha, a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Então, é firmar o caminho em Jesus. Lá no outro, no versículo 14, fala sobre a porta. Não, sobre a porta não. No versículo 21, que ele fala, fazer a vontade de meu Pai. Ele diz aqui, a epígrafe diz, quem entra no reino do céu? É aquele que faz a vontade do Pai. Obedece, então, né? Firmar o caminho em Jesus, fazer a vontade do Pai, para poder entrar pela porta estreita, que é no versículo 14, que estreita é a porta e apertado é o caminho. Cadê? Me perdi aqui. Né? Aí agora vem os filhos e a hipocrisia. Viver como filhos de Deus e longe da hipocrisia. Então eu tenho esses cinco aprendizados aqui, que eu preciso firmar o meu caminho em Jesus, fazer a vontade do Pai, obedecer, que é obedecer, para que eu possa entrar pela porta estreita, como um filho de Deus, porque só vai entrar quem for filho, quem não for, acredito que vai ficar de fora. E para a gente fazer tudo isso, a gente tem que viver na palavra que eu grifei, a primeira palavra que eu grifei, no versículo 5, hipócrita. A gente não pode levar uma vida de hipocrisia, porque ele fala aqui no capítulo sobre a hipocrisia do julgamento. E a gente vive muito isso. A gente está achando que a gente é certinho, que a gente é corretinho, e somos pecadores como todos os outros. Nosso pecado só é diferente do outro, mas pecado todo mundo peca. A gente não tem como não ser pecador. Então, que isso possa trazer alguma luz para a vida de vocês, como tem trazido para a nossa, e que essa palavra possa continuar libertando tanto a mim e a ela, quanto a quem está lendo, quem está ouvindo. A nossa família também, a vida de Sara, somos muito gratos a Deus. Muito. A gente entende que a palavra de Deus é viva, né? Se a gente ainda não recebeu, mas se alguém tiver alguma dúvida e tem o nosso contato, pode entrar em contato conosco. A gente não consegue falar, às vezes, no mesmo momento, no exato momento que a pessoa manda mensagem, mas a gente vai com o propósito no coração, né, de responder. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar pelo WhatsApp, tá bom? Eu agradeço a Deus por mais uma leitura, por mais uma vez que Ele nos permitiu estarmos juntos, pela vida da Sara, pela vida do André, pela minha vida, por essa família que é um milagre do Senhor. É verdade. Né? Para quem não sabe, os mais íntimos conhecem a nossa história, mas para quem não sabe, essa família aqui de 3 pessoas é um milagre de Deus. Eu sou muito grata porque eu reconheço a soberania de Deus, sei que veio dele e é dele. Né? E desejo que vocês tenham um final de semana abençoado. Amém. Que nós possamos estar juntos nas próximas leituras, se Deus quiser. Né? Que todos recebam unção de bênção, unção de cura, quando tiverem necessidade, cura da alma, cura do espírito, cura de enfermidades. Né? E que o Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida. Né? E que nós possamos ser fiéis a esse amor. E que a gente tenha coragem e força para obedecer a Deus. Mesmo que a gente não goste muito, quando a gente escuta uma coisinha que não está muito do jeito que a gente quis viver, né? Mas se a gente tem como mais importante, acima de todas as coisas e de nós mesmos também, amar a Deus, a gente vai conseguir, né? E a gente tem fé que isso acontece mesmo. Não é história da carochinha, não é fábula, é a vida com Deus, né? O nosso Criador. E eu agradeço por essa oportunidade aqui com a gente. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que sei que Deus alcança. Nada tem a ver comigo, com o André, com capacidade, né? Não. Nem com Sara. Tem a ver com a graça de Deus e com o seu amor. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, só agradecer. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Agradecer a todos. Amém. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Beijo.